Em continuação àquilo que nós estamos aprendendo, em João capítulo 5, versículo 24, palavras do próprio Jesus, nós vamos hoje para mais um passo dado para entrarmos no reino de Deus. Se você está interessado realmente na salvação da sua alma, lembre-se, não pode haver salvação sem regeneração, sem novo nascimento, sem o arrependimento. Nós vamos aprender isso nas mensagens posteriores. Mas é necessário que aprendamos aqui hoje mais um passo, dito por Jesus, passo importantíssimo e indispensável se quisermos entrar ou entrarmos no reino de Deus. Você lembra do texto que citamos aqui de João capítulo 3? Ele falou para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Primeiro se entra no reino, no domínio de Deus. Depois se entra para a igreja através do batismo. Nunca se deve confundir ou trocar aqui os fatos ou os fatores, ok? Salvação é um ato que acontece instantaneamente no momento que se ouve e se crê, segundo Jesus. A santificação é um processo. O batismo, embora sendo um ato, mas temos um caminho a seguir, desde a salvação até chegar o momento do batismo, um certo amadurecimento, um conhecimento da palavra de Deus para entrarmos para o batismo conscientemente daquilo que estamos fazendo. Mas a salvação é um ato instantâneo que acontece no momento que cremos. Vamos provar isto? João capítulo 5, verso 24, o texto que estamos lendo. Jesus disse: na verdade vos digo, ou digo a vocês, que quem, mais uma vez eu digo, o sujeito aqui é indefinido, quem ou aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará mais em condenação. Para tal pessoa não existe mais condenação, porque passou da morte para a vida. Podemos ver esses detalhes em outras mensagens, mas aqui eu quero me ater especialmente no terceiro passo dado, segundo Jesus, para entrarmos no reino de Deus e obtermos a salvação. Qual é o resultado de se ouvir e crer em Jesus? Ficou fácil agora de responder, não foi? Qual é? Vamos repetir o versículo mais uma vez. Nas próprias palavras de Jesus. Ele diz: na verdade vos digo. Esse trocadilho ou repetição de palavras, de termos, vocábulos usados por Jesus é como que ele fazendo um juramento. Ele está como que invocando o nome do Pai, o nome dele, do Espírito Santo e a palavra de Deus, que é ele mesmo, Jesus. Então ele está fazendo um juramento. Ele diz: olha, eu juro aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faço aqui um combinado com vocês, um combinado inquebrável, de que todo aquele que ouvir a minha palavra e através da minha palavra crer naquele que me enviou, nós cremos em Deus através de Jesus, cremos em Jesus através da palavra, e esse crer vem através de ouvir a palavra de Deus. Portanto, ele diz: aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem, não terá. Tem a vida eterna, porque é um ato instantâneo. O acontecimento da salvação é instantâneo. Nasce de novo, pronto. E não volta mais atrás. Quem nasceu não pode voltar mais. Nicodemos perguntou a Jesus: mas como é que eu posso nascer de novo, Senhor? Voltar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Ele disse: Nicodemos, espera aqui, meu filho. O que é nascido da carne é carne sempre. É carne. Não será carne. Ele diz: é carne. Mas o que é nascido do Espírito é, não será. É Espírito. Portanto, uma coisa e outra são totalmente diferentes. Aqueles que já nasceram de novo em Cristo Jesus, que já entraram no reino, eles nasceram de novo,
Portanto, na linguagem do apóstolo Paulo, é uma nova criação. Foram criados em Cristo Jesus, agora para as boas obras. Vamos compreendermos o que Jesus está dizendo aqui. A palavra crer não se trata daquilo que se vê com os olhos e nem daquilo que se ouve com os ouvidos. Crer é uma solução que acontece no momento que nós ouvimos a palavra de Deus. Já disse, vou repetir mais uma vez aqui, aquela experiência que eu tive certa vez com um senhor de mais ou menos 60, 70 anos, depois de ouvir a mim pregando, ele chegou e disse: pastor, eu também sou crente. Eu disse: graças a Deus. O senhor é crente, recebeu Jesus como Salvador? Ele disse: sim. Você já crê na palavra de Deus? Crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim, creio. Fiz a última pergunta: tem certeza absoluta da sua salvação? Aí ele assustou e disse: não, pera aqui, pastor, salvação só Deus sabe. Eu disse: bom, vamos para a Bíblia Sagrada e vamos tirar aqui as dúvidas. Abri a Bíblia em João 5:24, li para ele em voz alta e pedi para ele repetir comigo a leitura do texto. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não será mais condenado, porque passou da morte para a vida. Perguntei para ele: quem falou isto? Ele disse: foi Jesus. Eu disse: compreendeu o que ele disse? Aquele que crê, o Senhor me disse que é crente. Qual é o resultado de ser crente? Ter certeza da vida eterna. Ele ficou um pouco desconcertado, me perguntou como era essa fé para a salvação. Eu perguntei para ele: me diga primeiro como é a sua fé, que o Senhor diz ter. E ele olhou para o céu e disse: eu vejo a lua, as estrelas, vejo a natureza. Olha, eu creio em Deus. Eu disse: não, você sabe que Deus existe. Você está tendo um contato com a natureza e você se convenceu de que Deus existe por causa das provas que você está vendo com seus olhos. Mas a fé para a salvação é outra coisa. Ele se interessou em saber como era a fé para a salvação. Pedi que ele colocasse, usasse 2 copos, enchesse de água os 2 copos e colocasse numa bacia que estava sobre a mesa. Eu disse: agora eu quero que depois que o senhor colocou a água dos 2 copos nessa bacia, que o senhor, por gentileza, por favor, separe agora a água que estava no copo da mão direita e a água do copo da mão esquerda. Ele sorriu e disse: pastor, é impossível, a água se misturou, não tem como separar. Eu disse: meu querido, fé para a salvação é assim. Elas se formam uma solução. Você não pode dividir, separar uma da outra. Ele entendeu perfeitamente e disse: logo então, o que eu tenho não é fé? Eu disse: sim, o senhor não tem fé bíblica, porque a fé para a salvação é uma fé que lhe traz a certeza absoluta da salvação, de acordo com o que disse Jesus. Aquele que ouvir a minha palavra e crer tem, não terá. O Senhor está dizendo que só no futuro teremos a certeza. João 10, ele disse: dou-lhes a vida eterna e nunca mais perecerão. Em Romanos capítulo 8, ele disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo completou dizendo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ele compreendeu e disse: então eu não sou uma pessoa salva. Preguei para ele naquela noite, evangelizei-o pessoalmente, não tive mais notícia, não sei se ele entregou sua vida a Jesus. Pelo menos ele ficou entendendo que crer é diferente de ouvir, ou seja, de ver, de saber. Saber se trata da vista dos olhos, mas crer algo que acontece no coração é uma obra do Espírito Santo. Paulo disse isso aos Coríntios: o Espírito Santo revela para nós os segredos de Deus porque ele conhece as profundezas de Deus. E quando recebemos a salvação de Cristo, recebemos também o Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo, a garantia do Espírito Santo,
e passamos a discernir tudo muito bem e por ninguém somos discernidos, é o que disse o apóstolo Paulo. Eu espero, meu querido, que você esteja entendendo e que você não seja confundido com a ideia de que porque um assíduo escutador ou espectador da palavra de Deus, tem uma Bíblia em casa, que lê a Bíblia esporadicamente, que faz algumas boas obras, eu espero que você não seja iludido com essas ideias, que você se desiluda totalmente dessas ideias e se apegue à ideia bíblica dita por Jesus. Quem crê tem a vida eterna. Você já tem? Se não tem, é uma prova de que a fé que você tem não é a fé da Bíblia Sagrada. Nós vamos na próxima mensagem ver como é que se consegue esta vida eterna. Aliás, essa fé. De onde é, pastor, que vem essa fé? Quero que você guarde bastante essa pergunta e na próxima mensagem eu estarei mostrando na Bíblia como é que se consegue essa fé para a salvação. Deus te abençoe. Deus te guarde. Que te faça um curioso nesse sentido e que me acompanhe nessa série de mensagens, de estudos bíblicos e reflexões. E a minha oração é que o Espírito Santo esteja te incomodando, levar você de apenas um mero espectador ou escutador para um assíduo ouvinte da palavra de Deus com o desejo de compreender o plano e a vontade de Deus. Vamos terminar orando. Pai querido, Pai de amor, sei que estou falando a dezenas, quem sabe a centenas de pessoas neste momento que se dizem crentes até, porém sem salvação. E a tua palavra deixa muito claro, Deus, que não é assim. A compreensão da tua palavra nos traz fé e a fé nos leva à salvação. Portanto, Deus, eu quero que o Senhor esteja trabalhando no coração dessas pessoas que estão me ouvindo, conduzindo-as, ó Deus, a compreender perfeitamente a tua palavra e a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos aqui juntos, através da palavra do Senhor. Guarda suas vidas, abençoa suas famílias, abençoa os seus projetos, abençoa o seu dia. Ó Deus, conduze-as pelo Espírito do Senhor, guardando-as de todo mal. Nós oramos com gratidão no nosso coração, no precioso nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu querido, até a próxima mensagem. Se Deus nos permitir, estaremos aqui descobrindo de onde é que vem essa fé que salva o pecador. Até lá, se o Senhor permitir.